normada. O que significa normada? Tener normas. As normas, elas podem ser normas éticas, normas jurídicas. Para a ética, as duas normas são importantes, as éticas e as jurídicas. O âmbito da nossa competência vai ser as normas éticas, né? Então a gente tem que abordar essa questão ética quando a gente fala de pesquisa com seres humanos. Porque aqui a questão jurídica aí já seria mais uma questão de vocês vão abordar em, esqueci o nome da matéria, medicina legal. Medicina legal também. E a bioética e na metodologia, porque a metodologia inclui a questão ética. Ou seja, quando você desenha uma pesquisa científica, nesse projeto tem que estar um objetivo científico e um objetivo social, além das questões éticas. Por isso que a gente vai abordar essa questão da ética em pesquisa científica. Então, toda a investigação hoje deve estar normada por la ética e por lo jurídico. Bien. Bueno, voy a pasar algunas cuestiones acá porque esto ya habíamos dicho, pero vamos a repasar algunas cuestiones. Toda pesquisa científica é importante pelo progresso científico que traz. O que é o progresso científico? Como que a gente entende esse progresso científico? Eu, como pesquisador, descobri a cura de uma doença. Inventei, patenteei uma vacina. Esses resultados são base para outros estudos. Então, o progresso científico implica a base para outros estudos, para ir aumentando a compreensão, para ir aumentando assim, o nível de conhecimento sobre um problema. Isso é o que entendemos por progresso científico. Esto ya habíamos dicho también, pero vamos a recordar nuevamente acá que la investigación es toda actividad para obtener nuevos conhecimentos, novos conhecimentos. Então a investigação é para obter novos conhecimentos. Isso. O que é pesquisa? Investigação é pesquisa. O que é investigação? É uma atividade, né, que você realiza para obter, e esse objetivo aqui é importante, novos conhecimentos. Naquele protocolo de pesquisa, no marco teórico, tem uma parte que fala sobre antecedentes, né? Antecedentes, o que é? É você olhar quais são as pesquisas realizadas anterior para não repetir aquilo que já foi feito. Toda pesquisa tem que obter novos conhecimentos, tem que ser não necessariamente original, mas tem que ter novas informações. Então, o que você vai acrescentar é uma nova informação sobre um problema, sobre um fenômeno. Isso é pesquisa, é uma atividade para obter novos conhecimentos. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber quais são assim, a tendência na área da ciência, quais são os descobrimentos, qual é o último paper científico sobre tal assunto, né? Se eu sou especialista em, por exemplo, hematologia, eu tenho que saber quais são os últimos estudos descobertos para hematologia, por exemplo, né? Então é nesse sentido, novos conhecimentos. Se eu sou cientista, mais ainda tenho que saber quais são as últimas novidades. Agora, o problema, e aí já vai na parte ética também, é responder a essa pergunta aqui. Para que novos conhecimentos? Você pode descobrir a vacina para uma doença, né? Você pode descobrir o que está causando uma doença. Até aí chega o papel do cientista.
Até aí chega assim, a ciência chega até aí. Você chega a descobrir, identifica a causa, explica a relação causa-efeito, mas para que serve isso? E para responder a essa pergunta já é mais complicado, porque aí já é uma questão política e econômica, né? Porque se eu sou o governo, com essa informação eu vou utilizar a verba que eu tenho, o dinheiro que eu tenho para poder combater a doença, por exemplo. Né? Então, essa decisão é política. Ah, tá. Então, o para que seria uma decisão política? É uma decisão política, sim. Essa resposta a gente não tem. Mas qual é a resposta que a gente tem, assim, metodologicamente falando? Isso aqui. Para que se investiga? Para buscar uma solução a algum problema. Você tem um problema de saúde, que é doença. Doença é um problema de saúde. O que causa a doença? Então, ou seja, o que você vai acrescentar com a sua pesquisa é identificar a causa. Agora, não necessariamente é o pesquisador que vai combater a causa. Por isso que eu falo, é uma questão política e econômica. Então, aqui você descobriu a causa do problema de saúde, o que causa uma doença numa população, num país. A decisão vai ser política. Então, para buscar a solução a algum problema, para dar respostas a certas perguntas, por exemplo, aparece um paciente com uma doença rara, estranha, que é difícil identificar, não temos, como é que a gente fala? Não temos o diagnóstico. Então, precisamos dar resposta a esse problema, mesmo que seja um paciente. Mesmo assim, a gente precisa dar uma resposta. Então, para dar resposta a certas perguntas, aqui vocês já sabem o que é causa e efeito. Para conhecer a relação de causa e efeito, relacionar causa e efeito não é a mesma coisa que atribuir a causa. Porque você pode falar assim, o que causa a doença tal, doença X, é bactéria X. Você identificou, né? A identificação não é a mesma coisa que relação. Relação é você explicar o que essa bactéria tem, que componentes químicos tem que faz com que afete o corpo de uma pessoa, por exemplo, né? E de que maneira afeta. A bactéria X tem X químico, X elemento que afeta X célula do corpo e por isso existe essa doença. Tá? Então, quando a gente fala de relação, causa e efeito, é falar como que essa causa faz com que surja o efeito. Então, não é, quando a gente fala assim, causa e efeito não é identificar. Não é falar que bactéria X causa a doença X. Isso é atribuir. Mas aqui é relação. Né? Relacionar causa e efeito é isso. É identificar de que maneira uma variável independente causa uma variável independente. Relação de variáveis. B e VD. E para tomar decisões. E essa toma de decisões não é do cientista, é uma decisão política. Pedro Juan Caballero, por exemplo, é uma cidade que tem muitos problemas. São dois problemas assim, que eu vejo. Um é saúde materno-infantil. As mulheres não fazem tratamento pré-natal como se deve. E o tratamento pré-natal inclui a boa alimentação, tomar vitaminas, ácido fólico. Né? Muitas mulheres não fazem esse tratamento pré-natal, depois nasce o bebê com problemas, com complicações. Isso existe muito aqui na cidade. E o outro problema que nós temos por causa dos acidentes é traumatologia. Então a pessoa que se acidentou na moto ficou inválido ou vai precisar de aparelhos, de pino, né? Mas como que a gente pode melhorar isso? Né? Aí o médico ele pode dizer com campanhas, com educação, mas na verdade quem vai tomar a decisão é uma questão política, porque é o político que
tem que formar, sei lá, um comitê, destinar a verba para que os médicos possam trabalhar nessa área, né? Nós temos aqui um trabalho dos assistentes sociais que trabalham na prevenção, atenção primária da saúde, e visitam as famílias, né, dão orientações, e isso é importante, mas a gente precisa fortalecer isso. Então a decisão é política. Mas vamos lá. É importante aqui entender que o conhecimento sobre uma questão de saúde, necessariamente vamos precisar de experimentar. Na ciência a gente quase já não utiliza a palavra experimentação. A gente fala assim, ensaio clínico. Vocês apresentaram muito bem isso. Ensaio clínico. Ensaio clínico é o mesmo que experimento. Só que experimento é mais utilizado quando é com animais e ensaio clínico para humanos. Então, por exemplo, para testar um novo fármaco, testar uma nova terapia, um aparelho para diagnóstico que não foi usado ainda e vamos fazer um teste. Tudo isso é ensaio clínico ou experimento. E para isso você precisa de pessoas. Precisamos de seres humanos para realizar esses experimentos. Agora, quando a gente fala que precisamos de seres humanos, o que implica isso? O que os nazistas faziam? Os nazistas fizeram muitos experimentos científicos, né? E nós temos muito conhecimento em várias áreas por causa dos testes, dos experimentos que os nazistas fizeram no campo de concentração. Mas eles pegavam as pessoas sem consentimento, levavam ao laboratório, né, e faziam diversos tipos de testes com idosos, mulheres, grávidas, bebês, crianças, né, e testes aberrantes. Logicamente, eles obtinham informação que pode inclusive ser valiosa, mas a questão ética, zero, não havia nada de ética aí. Sem o consentimento da pessoa, muitas pessoas morreram, sofreram. Imagina você, por exemplo, pegar duas crianças, colocar uma ao lado do outro assim, e costurar essas crianças para formar siameses, né? Ou colocar uma pessoa numa banheira cheia de água congelada, água que está para congelar, para saber até onde a pessoa poderia aguentar o frio antes de morrer. Então eles colocavam, observavam, anotavam, né, até a pessoa morrer lá. Então esses experimentos que foram realizados nos campos de concentração, logicamente trouxe muita informação, mas o preço foi a vida de muitos seres humanos. Então quando a gente fala de experimento com seres humanos, a questão ética não podemos deixar de lado. A questão ética é mais importante que a questão metodológica. Porque se, por exemplo, se você faz um projeto de pesquisa, o comitê de ética não observa nada de ética naquele projeto, mesmo que o objetivo possa ser interessante, se não há essa questão ética, esse projeto ele não vai ser autorizado, não vai ser aprovado. Então, a ética é muito mais importante do que obter um conhecimento. Tá? Então, a gente não pode sacrificar uma vida só, mesmo que essa vida possa trazer benefício para muitas pessoas. É complicada essa questão. Mas aqui como a gente vai trabalhar na questão histórica, vamos ver aqui alguns experimentos aberrantes da história. Esse é um caso
lá nos Estados Unidos, na década entre 1950 e 70. Willowbrook, né? Willowbrook. Esse era um hospital, na verdade era um internato de crianças que tinham problema mental, né? Problemas de aprendizagem. Naquela época, certamente era TDAH, mas não era conhecido ainda. Então, eu acho que muitas crianças também que tinham TDAH foram levadas aí. Muitas dessas crianças tinham hepatites. E eles não tratavam essas crianças. Eles queriam observar até que, ou seja, como que a doença ia se desenvolver naquelas crianças. Era um estudo observacional. É igual aquele filme que vocês assistiram também, por causa dos tigres. Lembram do filme que eu passei? Mais ou menos. Então era um grupo de crianças que tinha hepatite internada e essas crianças não foram tratadas com nenhum fármaco. O que eles queriam era saber, observar como a doença ia se manifestando, ou seja, que órgãos afetava, quais eram os sintomas, né? Então era bem aberrante, né? Essa pesquisa. Sem intervenção, sem tratamento. Deixava até morrer. Muitos morreram assim. Sem tratamento. Os nazistas, eles pegavam os seres humanos e praticamente assim, é como se fosse um açougue humano, eles abriam as pessoas. Os Estados Unidos também faziam, mas eles não era dessa forma. Eles não davam tratamento. Muitas pessoas morreram. O caso do Tuskegee foi assim. As pessoas que tinham sífilis, eles não davam tratamento e muitas pessoas morreram assim. Às vezes os nazistas matavam diretamente e os americanos deixavam morrer. Qual que é pior, né? Então é bem complicado essa questão. Por exemplo, nesse hospital foi realizado da mesma forma. Era um estudo observacional sem tratamento com um grupo de idosos que tinham câncer. Mas eles não foram tratados e era sem consentimento desse grupo de idosos. E esse era o diretor desse hospital. Agora, os Estados Unidos também realizam, até agora eu acho, né, pesquisas em outros países. E essa pesquisa na Guatemala nos anos 40 é bem conhecida, que era um teste experimental também com sífilis. Só que aqui já existia uma população que tinha sífilis e outras doenças que eram transmitidas de forma sexual, né? Mas também em alguns sujeitos, os próprios médicos injetavam o vírus, né, nas pessoas para saber como que a doença se desenvolvia. Também era um experimento sem tratamento. Esse aqui foi na Guatemala, que foi financiado pelos Estados Unidos. E as pessoas que eles utilizaram eram assim, moradores de rua, prostitutas, soldados, prisioneiros, né? Pessoas que estão em penitenciaria. Então esse experimento aqui foi terrível também, né? Sem tratamento. Observacional, sem tratamento. Deixa eu ver aqui. Essa pesquisa aqui também, que tem esse nome, Estudio del Comportamento da Obediência. Isso aqui foi um teste mais na área da psicologia. Eles queriam ver uma forma, algum tipo de experimento, terapia, intervenção para mudar o comportamento das pessoas, de maneira com que você possa dar uma ordem a alguém sem que a pessoa possa ter algum problema de consciência moral, né? Ou consciência ética. Por exemplo, você poderia dizer a uma pessoa, você tem agora uma missão de matar alguém. A pessoa vai e mata, assassina,
sem que a pessoa possa carregar uma culpa. Né? Então, esse experimento do estudo comportamental de obediência foi utilizado assim com agentes da CIA, do FBI, e também foi utilizado com prisioneiros. Né? Mas isso aqui seria mais na área de psicologia, da Universidade de Heidelberg. Esse projeto também, MK Ultra, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, foi desenvolvido pela CIA. E aqui são vários tipos de experimento. É comportamental, mas também experimentos assim, farmacológico, para utilizar em sessões de tortura, para torturar prisioneiros. Então, assim, qual é o limite para a gente poder chegar a fazer esse tipo de coisa, sem nenhum tipo de ética? Aqui. Esse agente laranja, vocês já ouviram falar alguma vez? Que é um químico que foi utilizado na guerra do Vietnã. Agente laranja. O componente é isso aqui. Dioxina. É um químico para matar todo tipo de vegetação. Aí eles utilizaram, os Estados Unidos utilizaram no território do Vietnã para matar a floresta, porque eles diziam aqui que os prisioneiros estavam escondidos nesses lugares. Então, com um avião eles rociaram no lugar. Mas o que aconteceu depois? Que isso contaminou o solo, a água, e depois daí começou assim a aparecer casos de câncer, aborto espontâneo, e os bebês que nasceram depois nasceram assim com malformações. Né? Isso aí foi a consequência desse agente laranja que contaminou. Existem casos também de uso de agrotóxicos que causam também malformação em certos lugares. Então, todos estos tipos de investigación se han realizado sin ningún tipo de ética. Doutor, mas e aí, um exemplo? Para um tipo de investigação desse, o governo tem que autorizar? Não. Aqui sim, esse aqui sim, o governo é o próprio governo. É o próprio governo, só que assim não é, muitas vezes por exemplo, é um grupo de políticos, mas sem a autorização do Congresso, por exemplo. Depois que alguém descobriu que esse projeto, aí sim se faz público e causa esse escândalo. Muitas vezes é secreto. Secreto assim, entre aspas, né? Porque igual naquele caso lá que foi do hospital. Não tem como ser secreto aquilo, né? Tipo assim, porque como que você vai manter pessoas aí? Mas justamente sem ética, porque se eu, por exemplo, se eu sou o diretor do hospital, eu posso dar placebo eu posso dizer que essas crianças estão sendo tratadas, mas na verdade não estão sendo. Eu estou dando placebo e a minha intenção é saber como a doença se desenvolve. Isso é um escândalo, né? É aberrante isso. Mas é assim que funcionam esses estudos. Logicamente, agora é proibido fazer esse tipo de... Não existe... mesmo porque essas pessoas devem sofrer a ânsia da morte sem nada, né? Sem nada, não socorro. Estados Unidos. Agora, por exemplo, na União Soviética, na época da União Soviética, eles já são muito mais ousados. Eles queriam criar uma nova espécie, que se chama Humanzé. E esse médico, Ivanov, ele trabalhou muito sobre isso. Então, o que ele queria fazer um cruzamento de chimpanzé com ser humano. E ele começou, por exemplo, implantando esperma de chimpanzé em mulheres, para tentar engravidar a mulher. E também fez o contrário, esperma de homem numa chimpanzé. E esse foi o projeto dele.
Dizem que houve, inclusive, fecundação, assim, mas é difícil de saber isso, né? Ele queria criar uma nova espécie. Depois temos, por exemplo, técnicas de transplante. Esse médico Vladimir Demichov, ele é um médico cirurgião que ele ia testando técnicas de transplante. O que ele fez? Ele utilizou cães para fazer isso. Esse eu acho que foi o último que ele fez. Foram mais de 15 a 20 cachorros que ele, como é que eu vou dizer? Fez um transplante de cabeça. Então a cabeça de um cachorro colocou em outro, para criar um cachorro de 2 cabeças. Dizem que esse que está aqui na foto viveu 22 dias, assim. Ele fez a cirurgia, fez o transplante. Logicamente, os órgãos não estavam conectados, tudo. E viveu até onde pôde. Alguns, assim, o que eu pude ler é que essa técnica que ele utilizou aqui, depois foi popularizada nos Estados Unidos, na área de transplante humano, por exemplo. Que hoje em dia até se fala de transplante de cabeça. É bem complicado isso. O que eu já vi foi transplante de rosto. Esse já, mas transplante de cabeça implica você transplantar toda a parte do sistema nervoso. É bem complicado isso. Esse médico Grigory Marinovsky, ele inventou um gás venenoso que mata assim de forma instantânea, mas esse gás dizem que ele não é encontrado no corpo na autópsia, ele não aparece. Então eu acho que eles utilizaram esse gás assim para matar políticos, presidente, primeiro-ministro, militares, né? É utilizado no âmbito da guerra. São vários experimentos que... Agora, o que eu não trouxe aqui foi da Alemanha, porque aí sim é bem terrível, né? Pior que isso aí? Ixi, muito pior. Eles colocavam tinta no olho das pessoas, assim, para trocar a cor dos olhos. Abriam as pessoas assim, literalmente, para estudar os órgãos. Eles queriam fazer siameses, então nas costas de 2 crianças começaram a costurar. Congelavam pessoas para ver até que ponto aguentavam o frio. É bem complicado. Bem, eu ia passar esta parte da cá, estou segundo interessante. Então, por isso que a pesquisa necessariamente tem que ter essa questão ética, porque não podemos causar dano ao ser humano. Então, vamos ver aqui. Diego Gracia é um bioeticista. Diego Gracia, ele é médico bioeticista. Bioeticista é quem trabalha com bioética. E ele classifica a pesquisa científica em 3 etapas, 3 períodos. E essa classificação é importante porque nos permite entender hoje por que é tão importante essa questão da regulamentação das normas éticas. Então vamos no primeiro período. Ele classifica assim, né? Primeiro período que vai mais ou menos lá de Hipócrates, na medicina antiga, até mais ou menos 1900. Ele chama de experimento antigo. Por que antigo? Porque aqui, nessa fase, nesse período, não existia uma pesquisa científica com objetivo. Hoje em dia, sim,
dia você faz uma pesquisa, você estabelece objetivos, mas nessa etapa não existia. O que existia aqui? Existia tratamento de pacientes, de doentes. Chegava o paciente, o médico identificava a doença, diagnostica, trata e cura. A pesquisa científica aqui, ele fala que muitas vezes era aleatória ou casual. Ou seja, quando esse médico estava tratando o paciente de forma aleatória, casual, porque não era o principal objetivo, aí ele ia descobrindo as causas também das doenças. Então, nesse experimento antigo, na verdade nem é experimento, é tratar o paciente e ao tratar ia descobrindo as causas. Então, nesse primeiro período, a ética que se utilizava aqui era a ética da beneficência. Porque o mais importante, o mais obrigatório era curar o paciente. Esse era o principal aqui. Nesse primeiro período, o principal era curar o paciente. Curar o paciente. Aqui não existia ainda outra coisa a não ser curar o paciente. O segundo período, que vai até 1966, que já é depois da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1947 já existia o Código de Nuremberg. Então esse período aqui ele chama moderno, experimento moderno. O experimento moderno, qual é a principal característica? Que a experimentação, ou seja, o estudo, ele vai ser desenhado. O que é desenhado? Desenhado é estruturado, arquitetado, sempre com um projeto de pesquisa. Por exemplo, o trabalho que vocês fizeram de projeto de pesquisa, né, para realizar uma pesquisa. Então, nesse segundo período aqui, toda a pesquisa científica, a experimentação, ela tem que ser desenhada, arquitetada, projetada. Eu estabeleço objetivos, a justificação, eu tenho que explicar a metodologia, como que eu vou financiar. Então, tudo isso eu tenho que colocar aí. O princípio mais importante aqui, nesse período, vai ser o princípio da autonomia. Porque já tínhamos Código de Nuremberg de 1947, onde o mais importante vai ser colocar a autonomia do paciente. Vou colocar aqui do lado. Nuremberg 1947, Código de Nuremberg. O mais importante é a autonomia dos sujeitos voluntários. Isso aqui é em 47. Os estudos dos Estados Unidos eram de 1960, 70. Já existia Código de Nuremberg, mas mesmo assim eles faziam testes, né, sem consentimento. No terceiro período, que é na fase onde nós estamos, que vai desde 1966, o ano também é importante porque aqui, por exemplo, em 67 foi realizado o primeiro transplante de coração na África do Sul. E isso foi importante porque no ano seguinte foi trocado o protocolo para a certificação da morte de uma pessoa, na declaração de Sydney. Em 68, o critério para que o médico faça a certificação da morte de uma pessoa vai ser o parto do cérebro, porque antigamente era o parto do coração, cardiorrespiratório. Então, a partir desse ano aqui, aconteceram muitas coisas no âmbito científico. Então, é o experimento atual
La investigación va a ser regulada. Então aqui a diferença. No primeiro período, a investigação, a pesquisa, ela é aleatória, casual, porque não havia intenção. O experimento aqui, ela está desenhada. E no terceiro período, o experimento, ela está regulada. E a regulação é pelas normas éticas e normas jurídicas. E a ética aqui vai ser da responsabilidade. O que mais insiste na ética é da responsabilidade. Tá? Então, eu posso responsabilizar o médico ou alguém da equipe se cometer um dano em uma pessoa. Eu posso responsabilizar civilmente, penalmente, se ocorre um dano a alguém. Então, a classificação que Diego Gracia faz na pesquisa científica é muito interessante para a gente entender a importância das normas éticas aqui, atualmente. O professor falou que no primeiro período, as investigações são aleatórias. A investigação ela é aleatória, ou seja, por exemplo, a causa da doença, como que vai descobrir? Tratando o paciente. Ou seja, o principal para ele era tratar o paciente. Ele tratava, de repente ele descobria a causa daquela doença. Então é aleatória, casual. Mas no segundo período não, aí já é desenhado. Aí a pesquisa vai com essa intenção, de saber qual é a causa da doença. Diego Gracia. Ele vive ainda, até agora ele dá muitas palestras por ele. Esse ar aí, tá? Vou fechar ali aquela grade. Fechou minha garganta. Podemos fazer uma pausa, né? Intervalo. Intervalinho e depois continua. 2 horas. A aula vai até às 13. 5 minutinhos.